A paz do Senhor, aqui é a missionária Fernanda Simões. Estamos no devocional Vida na Palavra e a leitura bíblica de hoje é Apocalipse, capítulo 16, do verso 1 ao 11. Mas eu vou destacar o verso 1 e o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo a voz vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Verso 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Nós sabemos que Apocalipse, muitas das vezes, não dá para ser interpretado de forma literal e, às vezes, também nem cronológica, porque a visão de João era como, muitas das vezes, a visão até de Isaías. Uma hora Isaías enxergava o tempo que ele vivia, uma hora ele estava enxergando na revelação o tempo final do cativeiro, e tinha a hora que ele estava tendo visão do tempo de Jesus, e algumas visões são até do milênio. Então, muitas das vezes, não dá para a gente fazer de uma interpretação de forma literal e cronológica. Mas vamos tentar só explicar um pouquinho, sobre esse tempo aqui, o tempo das 7 taças. Nós já notamos que as 7 taças, quem já leu até o versículo 11, já notou que é semelhante às pragas do Egito. E tem uma conexão com as trombetas lidas um pouquinho antes. Nós vimos que em Apocalipse vem primeiro os 7 candeeiros, que é a igreja, os 7 selos, que quem teve o poder de abri-lo foi o Cordeiro, e se iniciou as 7 trombetas, que foi período também de juízo, mas a gente nota que teve um tempo de misericórdia. Nós vemos que no tempo da trombeta se fala um terço do mar, um terço da terra, um terço do sol, um terço dos rios, que foi lido aí no capítulo 8, 9, 10 e 11. Só que agora na taça não é um terço. Vai dizer morreu toda a alma vivente. Porque a taça não é um tempo de juízo com misericórdia, não. No tempo da taça é cólera, é ira, e não tem chance de arrependimento e nem vai haver misericórdia. Quando é derramado as taças, não tem um intervalo, uma pausa, não. Quando começa a se derramar as taças, começa a se derramar e não para. Então começou a leitura, a gente dizendo, ide, ouviu uma voz que vinha do templo e diz, ide e derramai taças da ira de Deus. E quando eu leio assim, taça da ira de Deus, me faz lembrar de Gênesis capítulo 15, verso 16, aonde Deus vai falar para Abraão assim: depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra, porque a maldade do povo amorreu, que vive aqui, ainda não atingiu a medida plena, exigindo castigo. Então aqui também há uma medição, como se fosse um copo ou algo sendo medido, que vai chegar uma hora que vai ter que transbordar. E o transbordar aqui é exigindo castigo. Então faz lembrar a taça com a ira de Deus. Em outras versões vai dizer, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Porque a maldade, outra versão, a maldade dos amorreus ainda não atingiu o seu auge.
Em outras versões, eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. Em outra versão, a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha aí a medida. O pecado entre os amorreus, outra versão, ainda não excedeu o limite. Tem um limite que Deus foi tolerando. E aí ele vai dizer na Peshita, não chegou ao limite de culpa dos amorreus. Então, Deus falando ali a Abraão, ele vai dizer, ó, tem uma hora que vai chegar o meu limite com os amorreus. E quando chegar, acabou. Não tem misericórdia. É o que está acontecendo aqui nas 7 taças. Deus foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. E agora essas taças serão derramadas. Nós sabemos que a primeira taça vem chagas, vem pestes. Principal aqui, essas pestes, são em cima daqueles que têm o sinal da besta e que o adoraram. E aí também faz lembrar, como eu falei, as pragas do Egito, e que as pragas não pegavam nos hebreus, pegavam só nos egípcios. E aqui também, aqui é como a praga tem direção, a direção é para quem tem o sinal da besta e o adora. A segunda taça é o mar se tornando em sangue, parece também, lembra também a praga do Egito. Só que aqui ele vai dizer, morre toda a alma vivente. Na terceira taça, os rios, as fontes de água se tornam em sangue. E é onde está o verso 6, que eu quero me enfatizar. Claro que vai ter a quarta taça, que é o sol queimando, a quinta taça, o trono da besta, vai ser derramado ali a ira sobre o trono da besta, né? E ali naquele tempo as pessoas vão morder suas línguas de tanta dor com as chagas. Na sexta taça, o rio Eufrate vai secar para que alguns reis venham do Oriente. E na sétima taça, que vai ser lido depois, né? Vai ser a voz, aonde Deus vai falar, está feito. E aí vem terremoto, trovão, relâmpago. Esse terremoto faz dividir a grande cidade em 3 partes e muito mais. Mas eu quero me prender nessa terceira taça, depois que o mar se torna em sangue, mas as águas se tornaram sangue, as fontes das águas, a água de beber. E ele vai dizer no verso 6, visto que derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Lucas capítulo 16, verso 29 ao 30, vai mostrar ali o rico, né, a parábola do rico Lázaro, e o rico vai dizer a Abraão, mas Abraão, no versículo 29, Abraão vai responder a ele, a Moisés e os profetas lá, que eles escutem, porque o rico está pedindo para voltar para falar com os irmãos. E ele vai dizer, então ele lhe disse, não, meu pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for a eles vão se arrepender. Mas não era justo. Não é justo você não ouvir o profeta, não é justo quantas mensagens foram entregues, quantos homens de Deus pagaram preço alertando, dizendo, pregando, ensinando e não ouviram. Então quer dizer que na terceira taça eles vão beber sangue para sentir o gosto do sangue dos santos e dos profetas que eles derramaram. É como se Deus falasse assim, eu fui enchendo, vocês iam fazendo com meus profetas, vocês iam fazendo com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, e eu fui me enchendo. No momento eu usei de misericórdia, mas vai chegar um tempo em que essa ira de Deus vai ser derramado pelo amor da vida dos santos e dos profetas. E aí, quando o rico pede isso a Abraão, ele está dizendo, não, ele escute lá a lei e os profetas. Moisés, a lei, olha o preço, olha tudo que esses homens passaram. É justo? Agora, mandar alguém daqui para eles ouvirem? E o preço daqueles que estão pagando lá? Então você nota que vai chegar um dia que Deus vai cobrar tudo que nós, os santos e os profetas, temos
passado. Pessoas têm rido, pessoas têm debochado. Vai chegar o tempo que a misericórdia vai cessar. Vai chegar o tempo em que Deus não vai dar mais só advertência. Ele, no momento, está advertindo, mas vai chegar um tempo que a punição vai ser completa. E aí vai ser o derramamento do juízo. E aí, nesse momento, a advertência acaba. Foi assim no tempo de Noé, foi assim de Sodoma e Gomorra, foi assim no tempo do Egito, foi assim no tempo dos cativeiros. Deus sempre alerta, mas uma hora a ira dele é derramada. E está chegando esse tempo, e nós vamos ver, né? Nós vamos saber que ele vai cobrar tudo o que estão fazendo aos santos e os profetas.